Hoje o tema do nosso programa é Mulheres Conectadas pelo Discipulado. O que é o discipulado? O discipulado ele é um relacionamento de aliança, de amor, para o cumprimento de um propósito. Primeiro aspecto, o discipulado existe para levar pessoas para Cristo. É um relacionamento, como nós falamos aqui antes, de mãe para filha. É um relacionamento onde nós nos importamos, com o outro, nós oramos, nos protegemos uns aos outros, mas não ao ponto de decidirmos pela outra pessoa. É muito comum pessoas falarem, no passado, quando não tinha muita clareza sobre esse relacionamento hoje que nós vivemos, as pessoas perguntavam, mas como é que é isso? O discipulado é para poder falar da minha vida, o que eu devo fazer, como fazer? Não. Na verdade, o discipulado é para despertar no seu coração um desejo de buscar em Deus todas as decisões que você vai tomar. Mas é claro que nós também estamos aqui nessa posição para abençoar. Estamos no discipulado para ajudar uns aos outros a dar direções pela palavra de Deus, a depender de Deus, não de nós. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou, não, pastor, você acha que eu caso? Uma jovem falou, você acha que eu caso com aquele rapaz? O que você acha que eu faço? Eu falei, olha, eu não acho nada. É uma decisão muito séria na sua vida, mas eu posso ponderar com você algumas coisas importantes que você deveria ver antes de se casar e antes de assumir esse compromisso. Eu fui ponderando ali com ela, fui pontuando ali com ela, o que o Senhor tem para a vida dela, como é o perfil de um homem de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, que é submisso, que ama o Senhor, enfim, eu fui colocando aquelas coisas, falei, você deve avaliar isso, se essa pessoa tiver então, e se o Senhor confirmar no seu coração, sim, aí eu acho que você pode tomar essa decisão. Então não é simplesmente, o discipulado não é aqui, não é uma maneira de nós relacionarmos, de dar direções, de falar na vida do outro, aquilo que o outro vai fazer. Não, nós somos instrumentos de Deus para levar os nossos discípulos a uma maturidade espiritual, para ouvir a voz de Deus. Na realidade, nós mostramos um caminho e elas vão buscar em Deus, nesse caminho, ali todas as decisões. E tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que está em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. A palavra de Deus diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha que coisa tremenda, nesse versículo dizendo que então sempre haverá uma voz, sempre haverá aqui o Espírito Santo falando, faça isso, faça aquilo. Às vezes, discipulamos pessoas que ainda são novas na fé, que não sabem ouvir a voz de Deus, que não sabem ainda discernir a vontade de Deus. Então, o discipulado tem essa bênção, esse poder de poder levar o outro a ir para a palavra. Então, quando eu estava dando aquele conselho para aquela jovem, eu falei esse versículo, falei, olha, mesmo eu te dando esses conselhos a respeito desse rapaz, só faça a sua decisão se Deus falar com você. Sempre haverá uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amém? Então, o discipulado existe para levar as pessoas para Cristo. É para isso que nós estamos no discipulado. Amém? Segunda coisa, o discipulado é para despertar e treinar o potencial do discípulo para o propósito de Deus. O discipulado não é um relacionamento que tem como foco, como alvo, resultado, desempenho, trabalho. Algumas pessoas veem a nossa maneira de ser igreja, aqui como Igreja Videira e na Vinha, nós temos uma agenda, porque nós sabemos que nós estamos na nossa única oportunidade de servirmos ao Senhor, que Jesus está voltando, que nós queremos dar frutos e frutos que permanecem. Então,
eu sempre lido, né, com as minhas discípulas assim. Nós temos uma agenda, nós temos afazeres para fazer a obra de Deus, assim como Jesus tinha. Jesus multiplicava pão, Jesus transformava água em vinho, depois ele já estava ali curando enfermos, ele já estava ali na sinagoga, né, compartilhando a palavra. Então, Jesus também trabalhava, e a Bíblia diz que meu pai trabalha até hoje, e eu também. Mas o discipulado, ele não existe com foco no desempenho, com foco no trabalho, não. O discipulado existe para despertar o interesse, né, da pessoa a desejar cumprir esse propósito e treinar esse potencial desse discípulo para o propósito de Deus. Amém? Eu me lembro que eu, no início ali da minha liderança, quando eu assumi o discipulado, junto com a pastora Márcia, nessa rede, né, de Radicais Kids, com as células de crianças e juvenis, eu tinha 18 células. Me lembro como se fosse hoje, e umas 5 discipuladoras comigo. E quando Deus abriu os meus olhos, né, para esse ministério, para poder crescer, avançar, que eu era ali um instrumento de Deus para arrancar vidas do inferno, para, né, pregar a palavra para uma criança, para um juvenil, para um jovem, ganhar famílias inteiras. Os meus olhos se abriram, então eu fui desafiada. Né? E andar com a pastora Márcia foi muito bom para mim, porque ela sempre com um desafio, sempre enxergando em mim aquilo que nem eu mesma enxergava, né? Que é esse potencial que nós estamos falando aqui. O que acontece? Com o tempo se passou, né? Nós geramos muitos discípulos, muitas pastoras, enviamos pessoas. E hoje, além de acompanhar um prédio, uma igreja em Goiânia, que nós temos hoje em torno de 5, 6 mil membros, somente aqui no Bueno, na localidade onde nós pastoreamos, eu acompanho aqui no meu discipulado mais de 350 células, quase 5 mil crianças e juvenis que foram alcançados, né, pelo Evangelho. Eu acompanho também todas as 100 igrejas do estado de Goiás, que chegam ali, né, em torno de quase 1.000 células, quase 20 mil crianças e juvenis nas células. E além disso, eu acompanho também a Vinha Angola, na África. Olha, que coisa preciosa. Eu comecei com 18 células, eu comecei com 5 discípulas. E o Senhor multiplicou. O Senhor fez tanto nesse tempo. Então, eu quero deixar uma palavra para você. Não despreze os humildes começos, porque o Senhor vai honrar você. Seja fiel no pouco onde o Senhor te colocou, que Ele vai te colocar no muito. Amém? O Senhor tem feito isso na minha vida, e isso é fruto do discipulado, fruto de alguém que acreditou em mim, fruto de alguém que investiu na minha vida e disse: você vai, porque o Senhor é contigo. Muitas vezes eu estava sem fé, muitas vezes passando por momentos difíceis, mas a minha pastora, a minha discipuladora liberava uma palavra de fé e eu falava: é isso. Então nós prosseguimos e temos feito uma obra tremenda, prevalecente. Amém? Terceiro, o discipulado é para expressar Cristo. Né? Nós, como igreja, não somos uma organização. A igreja não é uma empresa com departamentos, não. A igreja é um organismo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos planejamentos, como relatórios, uma agenda para fazer encontros, para fazer cultos, mas olha, nós somos o corpo de Cristo, e isso está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. Vamos ler? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É isso que a Bíblia diz. Nós somos o corpo de Cristo e, como corpo, nós queremos expressar Cristo. Nós queremos manifestar o bom perfume de Cristo. Sabe que lá no Antigo Testamento, na época do tabernáculo, Deus, ele então habitava no tabernáculo, a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo, e o Senhor falou para Moisés, exatamente como ele queria fazer, e um dos componentes ali, um dos materiais ali na construção desse tabernáculo, eram as pedras. E Deus falou tão forte comigo nesse texto, que está lá em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 2 e 5. A palavra do Senhor fala, olha que coisa tremenda. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeiras, para toda sorte de lavores.
Olha que coisa tremenda. A Bíblia fala então que aquele tabernáculo, ele tinha muitos materiais. Ele tinha madeira, ele tinha ouro, não é? Tinha ali tecidos, cortinas, mas também tinham pedras. E a Bíblia fala que para que aquelas pedras estivessem ali muito bem encaixadas, precisavam ser lapidadas. A lapidação dessas pedras é justamente o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Sabe, o Senhor deseja usar umas às outras para lapidar. Né? Nós viemos do mundo muito brutas, não é isso? Eu tive uma vida muito independente no mundo, eu era dona do meu nariz, eu resolvia o que eu queria. E quando eu vim para o Senhor, quando eu tive essa experiência com Deus, vim para o discipulado, eu precisei de alguém me ajudar. E alguém que falasse na minha vida, e muitas vezes eram lapidação de pedras, às vezes até chegava a doer, né? Porque a Bíblia fala, Jesus falou para os discípulos, aquele que quer me seguir, toma a sua cruz. E muitas vezes nós somos muito donos da verdade, queremos ter a razão, e Deus usa o discipulado para nos lapidar. O Senhor usa o discipulado para nos deixar úteis nas mãos do Senhor. Agora tem um outro versículo que eu amo demais na palavra de Deus, que está no Salmo 144, versículo 12. A palavra do Senhor diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Olha que lindo. Então a Bíblia fala que os nossos filhos, e esses filhos aqui são filhos espirituais, sabe, as discípulas que nós geramos, o alvo de Deus é que elas sejam como pedras angulares, pedras lavradas como colunas de um palácio. Para que serve uma coluna? Uma coluna existe para sustentar. Você vai numa construção, numa casa, eu mesma estou reformando uma casa para eu mudar, eu cheguei ali, vi uma coluna, falei, não, vamos quebrar várias colunas, mas aí o engenheiro falou, essa coluna você não pode quebrar. Eu falei, mas por quê? Porque ela sustenta toda a casa, ela sustenta o teto, ela sustenta, e se eu tirar essa coluna, sua casa vai cair. Eu falei, não, pode deixar, pode deixar, porque eu preciso, eu não vou reconstruir uma casa. Olha, nós estamos no discipulado para sermos instrumentos de lapidar pedras, mas depois de lapidadas, essas pedras serão como colunas. Elas vão manifestar a glória de Deus e elas vão sustentar um testemunho. Amém? Deixa o Senhor usar pessoas para lapidar você, para que você seja uma coluna bem linda para manifestar a glória de Deus, para sustentar a obra, para sustentar o testemunho do Senhor na sua célula. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é forte, que você é uma coluna forte, porque você foi lapidada, você foi trabalhada. E isso aconteceu através do discipulado. Amém? Olha, é muito precioso tudo isso que nós estamos falando, porque essa pedra ela é fundamental na construção do tabernáculo e na construção também da obra de Deus. Esse processo de lapidação acontece através do discipulado, todas as vezes que nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós. Ali no discipulado que nós nos submetemos, nós seguimos direções, deixamos ser trabalhadas e tratadas muitas vezes pelas nossas pastoras, pelas autoridades que o Senhor colocou na nossa vida, amém? Então, nós precisamos nesses dias nos colocar nessa posição de receber, de deixar o Senhor trabalhar conosco, para que sejamos essa coluna, para que possamos expressar Jesus, para mover o mundo espiritual, para sermos esse instrumento de Deus aonde nós estivermos, amém? Quarto, o discipulado, ele existe através de alianças que nós temos em Cristo. Como nós falamos, nós somos um corpo, um corpo que é ligado, um membro é ligado pelo outro através do sangue. Olha, o sangue de Jesus, ele flui, ele corre através de nós. E aquela aliança que Jesus fez na cruz, ele fez para unir você a mim. Então, o sangue que corre na minha veia é o mesmo que corre na sua, é o sangue de Jesus. E essa aliança, ela foi firmada na cruz, amém? Lá em Marcos, no capítulo 14, no verso 24, a palavra do Senhor nos diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
É esse sangue, o sangue de Jesus que nos une para nos fazermos mais fortes, para nos fazermos corpo, né, de Cristo, para expressar o Senhor. Uma aliança é um compromisso que nós temos umas com as outras. Um compromisso de amor, um compromisso de cuidado, de confiança, de lealdade, de fidelidade. Sabe, essa aliança é eu estar ligada com a minha irmã e não permitir que ninguém fale mal dela, não permitir que falem mal da igreja, não permitir, né, que pessoas se levantem contra nós, porque nós somos o corpo, não se fala mal do corpo de Cristo. Então essa aliança, ela existe para isso, para cuidarmos, para preservarmos umas às outras, né, uma aliança de amor, para orarmos umas com as outras, para termos um relacionamento de lealdade. É muito ruim. Imagine você ser casado com alguém que você não confia, que o marido está demorando para chegar, você fala, onde será que ele está? Será que ele está com outro? Misericórdia. Nenhum relacionamento subsiste sem confiança. Nenhum relacionamento subsiste sem lealdade, sem fidelidade. Então, discipulado é um lugar de você confiar no outro, olhar nos olhos, falar, eu confio em você, eu confio na motivação do seu coração, não é? Eu sou leal a você, eu vou servir ao Senhor ao seu lado e vou guardar. Vou guardar a igreja, vou guardar, né, a sua vida. Isso é aliança, amém? Por muitas vezes eu acordei de madrugada para orar pelo meu discipulado, né, para poder orar por discípulos que precisavam tomar direções, tomar decisões, e Deus me levava a orar por elas. Você sabe o que é isso? Isso é aliança. É eu abrir mão do meu sono, abrir mão de comer, de jejuar pela minha discípula, pelas causas dela, para que o Senhor venha, para que o Senhor intervenha na vida dela e faça uma obra na vida dela, amém? E para terminar, discipulado é fruto de amor. Olha, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, a respeito desse amor. A Bíblia fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É o que a Bíblia diz. Então a Bíblia fala que esse amor é um amor, né, que subsiste, é um amor ágape. Realmente esse não é um amor humano, mas é um amor de Deus. Né? E nesse texto a Bíblia fala, não adianta você orar em línguas, não adianta você profetizar, sabe? Você vai ser como um bronze que soa, que no original essa palavra é chalcos, é um metal que bate no outro. Já ouviu aquele sino? Tum! Aquele barulho sim, que dói os ouvidos. A Bíblia está comparando que se você não tiver amor, você vai ser assim, né? Mas a Bíblia também fala que se você tiver amor, você vai fazer esta obra, né, debaixo desse amor, desse cuidado. Agora, o amor tem que ser prático. O amor, ele nos ensina a perdoar, a ensinar, a instruir, a andar a segunda milha, né? Jesus fez isso. Lá em João capítulo 13, no versículo 1, a Bíblia fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. No finalzinho do versículo. Fale onde você está. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou até quando ele achava que dava. Amou até dar o primeiro problema. Caminhou junto até você perceber as diferenças, até você perceber alguns defeitos. Não, defeitos todos nós temos. Mas a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Com certeza tinha muitos problemas. Nós vemos Jesus lidar com Pedro, nós vemos Jesus lidar com os discípulos de maneira muito firme, mas ele nunca desistiu deles. E desta maneira, o verdadeiro amor, ele está no discipulado para ir até o fim, não é? Para o amor, a Bíblia diz que ele encobre multidão de pecados. Então não importa se nós somos diferentes, não importa se nós temos algum tipo de defeito, o amor é maior do que tudo isso. E eu gostaria nesse momento de orar com você. Gostaria de deixar essa palavra tão poderosa sobre o discipulado, sobre esse relacionamento de vida, de amor, esse relacionamento de fidelidade, que existe para um propósito, que o Espírito de Deus traga revelação
a sua vida e que o Espírito de Deus possa te conduzir a um relacionamento discipulado. Não ande sozinha, não ande sozinha. Vincule-se a mulheres de Deus, vincule-se a homens de Deus, homens e mulheres de Deus que vão falar da parte de Deus na nossa vida, mas também seja um instrumento de Deus na vida de outros. Amém? O Senhor quer que você seja um instrumento para lapidar ali pedras como colunas para sustentar um testemunho. Amém? Gostaria de orar com você. Se for possível, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, ou então apenas receba essa oração, que o Espírito de Deus possa falar com você. Pai, nesta hora eu quero colocar cada um, Senhor, dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, na Tua presença. Pai, eu quero colocar esta palavra que foi compartilhada, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor traga revelação. Pai, para que todos nós possamos compreender que preciosidade é o discipulado. Senhor, que nós possamos valorizar os líderes que o Senhor tem colocado na nossa vida, os pastores, discipuladores, líderes de célula, possamos olhar com os olhos, ó Deus, como o Senhor nos ensinou nesta palavra, Senhor, com os olhos para aprender, para submeter, Pai, com olhos de amor, mas também possamos ser instrumentos, ó Deus, para sermos usados na vida de outros, Pai, que nós possamos continuar a obra que o Senhor começou com os discípulos. Eu oro nesta hora, quebrando todo espírito de resistência contra o discipulado, tudo aquilo que tem vindo para trazer falácias contra esse relacionamento de vida. Mas eu declaro que os meus irmãos são livres para se relacionarem no relacionamento de discipulado em amor, para o cumprimento do teu propósito. Eu profetizo, Senhor, que talentos, Senhor, serão investidos, potenciais, que nós, ó Deus amado, vamos crescer, vamos, ó Deus, assumir lugares muito mais altos no Senhor e que o discipulado, Pai, vai acontecer para ensinar, para transmitir vida, ó Deus, e que todos nós possamos expressar o Senhor na vida da igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém?